Bom dia, igreja, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Tem gente que já está ouvindo essa palavra pela segunda vez, amém por vocês. Hoje vou concluir aquela palavra, uma série que eu fiz aí sobre orgulho. Estou orgulhoso disso, brincadeira, irmão, pecado. Estou não. Aí anulou tudo que o rapaz falou, né? Como é que pode? Então, e a gente orou, Senhor, venha o teu reino. Então, é sobre como Deus gosta do reino dele. É como ele quer o reino dele, um reino sem orgulho, só na humildade do Senhor. E Deus chama esse sentimento, essa sensação, essa palavra de orgulho e essa postura de uma completa maldade. Provérbios 8:13, ele diz que odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ele odeia isso. Não é que ele não gosta, não é que ele não liga, não é que ele é neutro, não é que ele não deseja, ele odeia. Sabe aquele sentimento que o pessoal fala, Deus é amor, já viu isso? Se Deus é amor, Deus não odeia, né? Deus odeia, em perfeição e santidade, diferente da gente. E essa maldade, além de pecado, traz sofrimento demais ao próprio dono desse pecado, e solidão também aos orgulhosos. E mais uma vez a gente vai voltar a atenção justamente para esse falar perverso, fruto do orgulho, que é fruto justamente daquele coração que é enganoso, e às vezes vocês estão cometendo esse pecado e não percebem. Jeremias 17:9 fala, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. E como ele é enganoso, eu não vou tirar do meu coração isso para dizer para vocês, eu vou tirar da palavra de Deus, porque eu confio na palavra de Deus, que ela tem a capacidade de compreender a melhor forma de viver como Jesus. Ela vai discernir, ela vai orientar em como devemos viver a nossa vida para Cristo. E recordo de Paulo alertando justamente os coríntios, em 2 Coríntios 11:3, dizendo, o que receio e o que eu quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Estamos alertando vocês justamente com isso. E entendo que muitas dessas ideias e pensamentos interiores ali são expressões da sedução do diabo desde lá do Éden no nosso coração. E isso já pegou a sociedade como um todo. E mesmo na igreja, somos muitas das vezes impedidos por nossos pensamentos de uma aproximação maior com Deus, justamente por esse padrão pecaminoso, essa sedução, esse engano de Eva na nossa vida. E as pessoas falam do orgulho e tomam para si com a maior naturalidade. Você pode até dizer que certas reações fazem parte da sua natureza humana, mas a orientação bíblica é bem clara. Diz assim Colossenses 3:8, mas agora abandonem estas coisas, então é possível, pelo Espírito Santo é possível, você abandonar, deixar, mudar, encarar isso, endireitar a sua vida. É possível. Embora o ditado popular diz aí, né, como é que fala? Pau que nasce torto, morre torto. Tem algum pau aqui dentro? Então não é verdade. O Espírito Santo pode mudar vocês. E diz assim, então mudem, abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência. É justamente sobre isso que vamos falar. A linguagem indecente no falar. Sei bem e até posso compreender isso, que as suas emoções estão lutando aí no seu interior, fervendo, mas pela renovação da sua mente, pela mente de Cristo, digo que de hoje em diante, assim que você entrega a sua vida para Cristo, o seu sistema nervoso central, ele deve ser dirigido pela palavra de Deus, e deve refletir a palavra de Deus. O seu sistema nervoso tem que ser SNS, Sistema Nervoso Santificado. Entenderam aí? SNS, Sistema Nervoso Santificado. Então Deus quer o seu SNS, seu Sistema Nervoso Santificado, como o de Cristo Jesus. Mas tem uma carga genética, mas mude, deixe, santifique. Romanos 8:29 diz que Deus nos
predestinou para sermos conformes à imagem de quem? De seu Filho Jesus. É uma predestinação, estamos sendo preparados para ser como Jesus. Isso começa agora. Não é o reino, não cantamos? Senhor, vem o teu reino, é ou não é? Viva o reino, como Jesus. E Deus planejou sim uma família, mas uma família de irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o desafio. E já falamos sobre orgulho, sobre que o orgulho gera inveja, gera briga, gera calúnia, gera difamação. E hoje vamos entrar justamente nas suspeitas malignas. E lembrando e reforçando, é possível agradar um orgulhoso? Não, é impossível agradar um orgulhoso, impossível. E mesmo que a gente não queira, quando estamos em meio a um relacionamento de uma pessoa fortemente dominada pelo orgulho, de alguma forma, essa pessoa, ou essas pessoas, suspeitarão malignamente de nós, de você. Não tem como. Quando você conversa com um orgulhoso, não tem saída. Se você falar sim, você está errado. Se você falar não, você está errado. E se você se calou, está vendo? Nem tem coragem de falar. Então você sempre vai estar errado com o orgulhoso. Então voltaremos a nossa atenção justamente hoje por esse doente interesse de suspeitar malignamente dos outros. Em 1 Timóteo 6, no versículo 3 até o 4, e no 4 precisamente vai dizer que do orgulho vêm as suspeitas malignas. A última frase aí, a última expressão aí, sentença aí no versículo. Então eu compreendo que isso é mais uma evidência da presença de orgulho. Se você suspeita malignamente sobre alguém, sobre o tempo todo de algumas pessoas, o que eu quero com isso é evidenciar o pecado do orgulho no seu coração. E entenda, como Davi, todos nós estamos sujeitos ao orgulho. Ele disse isso lá na Bíblia Almeida de vocês, de Bíblia Jerusalém, no Salmos 19, 13, diz: também da soberba guarda o teu servo. Para quê? Para que ela não me domine. Então ele não está dizendo que ela não está lá. Ele está admitindo que aquele leão interior dele, aquela coisa ruim dele, quer dominar ele. Ele está pedindo: Senhor, me preserva disso. Guarda-me disso. Então, eu não estou admitindo aqui que ninguém é orgulhoso. Eu estou dizendo o seguinte: precisamos controlar esse interior nosso. E revelando isso, oro, sinceramente, para que o Espírito Santo nos ajude no domínio próprio disso aí. Então, feita a introdução, vamos desenvolver o tema. Bem, eu já informo aqui que a abordagem que eu estou dando, ela não é jurídica, não é psicanalítica, não é psicológica, tá certo? Ela não é, que mais? Sei lá, tanta coisa. Psiquiátrica também não é psiquiátrica. Ela é justamente conteúdo bíblico, de teor espiritual, diagnosticado pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, a Palavra de Deus. E sendo hoje, vou retornar justamente sobre isso, o orgulho e a sua língua maligna. Tiago 3, de 5 a 6, vai dizer que a língua, ela se vangloria. Então é uma expressão de orgulho, ela se exalta, ela comunica o que está no interior do homem, aquele orgulho, aquela vaidade. E no versículo 6, diz que ela é uma língua, é um fogo, um mundo de iniquidade, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo céu, né? Inferno. É uma tendência da língua, ser incendiada pelo inferno. E aí, eu já disse uma vez, né? E eu vou repetir nessa aí. Talvez o que falta-lhes é ungir a língua no óleo. Senhor, santifica a minha língua. Porque a língua comunica o que está no seu interior, irmãos. E é isso que eu quero mostrar. Às vezes você está querendo controlar a língua, mas não mudou o interior. Não adianta mudar as palavras se não mudar o interior. Por meio das Escrituras, eu estou ensinando vocês a perceber a evidência do orgulho nos seus corações e justamente extinguir ali essas chamas do inferno que por vezes
flameja aí nas nossas palavras e na nossa língua. Esse trabalho aí, que já tem 4 meses falando sobre orgulho, tem por objetivo justamente ensinar a melhor forma de você operar a sua língua para o céu e para o reino de Deus. Pois na arrogância, na vaidade, no orgulho, há desgraças, há ciladas, há prisão, há sofrimento, porque há pecado. 2 Pedro 2, de 18 a 19, diz assim, que eles com palavras de vaidosa arrogância, olha aí, palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-os a liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Então, a vaidade, o orgulho, ele se expressa por meio das palavras também. E o pecado, ele domina, ele aprisiona, ele enreda, ele subjuga a pessoa de tal forma, que a pessoa sujeita a ele, carregando aquelas correntes, ela não conseguindo se livrar daqueles impulsos carnais que ela tem, ela se julga completamente livre. Eu não sei como, mas se julgam. Não, é fazendo os meus reflexos carnais que eu sou livre. Não, é justamente nisso que você é escravo. Você não consegue dizer não. Você se comunica como uma besta animal e fera. E é João 8,36 que diz, portanto, se o Filho libertar, vocês de fato serão livres. Só Jesus liberta. Só Jesus para libertar justamente dessa escravidão de pecado e orgulho que nos incendeia. A imaturidade espiritual, ela afeta de forma substancial os relacionamentos. E a observação aqui é justamente pelas palavras. Salmos 17, de 9 e 10 vai dizer assim, ímpios, eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Certamente pela natureza humana, vou falando aqui, você será tentado a observar todos os erros de qualidade ali na pessoa que está do seu lado. Típico do orgulho. Já é uma evidência de orgulho. E às vezes você vai buscar esse erro com uma precisão cirúrgica na pessoa ao seu lado. Como um cirurgião. E aí, sendo completamente míope para você mesmo. Que Deus nos abra os olhos para enxergar em nós mesmos esses defeitos de qualidade. Amém? Então vamos entrar no assunto. Nas imodestas suspeitas. Que é 1 Timóteo 6,4. Do orgulho vem essas suspeitas malignas. É justamente essa capacidade terrível, na outra pregação usei maravilhosa, né, de enxergar nos outros as presunções danosas, com presunções danosas realmente, enxergar nos outros com aquele prognóstico funesto, aquela teoria lesiva, aquele palpite maléfico sobre o outro. E aí Salmo 73, 6 diz assim, por isso o orgulho lhe serve de colar e vestes de violência. E no versículo 7, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Ou seja, no interior dessa pessoa só tem maquinações, só tem coisas realmente maléficas, lesivas, funestas a respeito das outras pessoas. E agora eu lembrei de uma coisa. Certa vez chegou uma pessoa no trabalho e aí estava com dó de um cachorrinho. Aí eu falei, se esse cachorro vir me morder... Aí o cara falou, não tem coragem não. E se morder alguém também eu bato nele. Ele falou, não, também não tem coragem não. Eu ainda amo mais os animais do que as pessoas. Eu falei, eu ainda amo mais as pessoas do que os animais. E as pessoas ostentam isso como orgulho, amando mais a criação de Deus do que o próprio Deus amou. Deus amou mais vocês, irmãos. Deus deu a vida pelos homens. Jesus morreu pelos homens. Jesus morreu pelas pessoas. Jesus morreu pelos únicos seres que têm espírito, que é a humanidade. Por aqueles que se arrependeram. E essas pessoas, eu estou falando porque eles, como é que diz? Usam de colar, mostrando, olha, como eu sou maravilhoso nisso.
E é um colar de vergonha, porque a sua mente transborda maquinações. A boca fala do que o coração está cheio. A maldade vem do interior. É daí que Jesus tira essa ideia. E aí no versículo 8, eles zombam e falam com má intenção, ou seja, com malícia sobre os outros. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem piedade, não tem compaixão. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Então eles caçoam realmente, caçoam com soberba, falam maliciosamente e de forma nociva. Agora é importante abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Há espaço sim na caminhada cristã para julgamentos e críticas com a piedade, com a palavra de Deus. Quanto à forma, ela deve ser piedosa, com misericórdia, com compaixão, buscando realmente ali na pessoa o arrependimento, a contrição, e mais à frente eu vou falar sobre isso. Então guarda isso aí, fechei o parênteses. Então nesse primeiro momento, falaremos justamente sobre julgamento e crítica soberba, altiva, arrogante. E aí eu vou pegar o caso de Eliabe com Davi. Davi foi lá, 1 Samuel 17, de 28 a 29. Davi largou o rebanhozinho dele e foi lá para a frente do combate, ver a guerra. E aí quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado, típico do orgulhoso. Fica bravo, diz, o que Davi tinha feito? Nada. Ai, eu não aguento mais, ele sempre se irrita comigo. O que você fez? Nada. É isso aí. Típico do orgulhoso. E aí, continuando, e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas no deserto? E aí, sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você já observou como um orgulhoso, presunçoso, soberbo, gosta de apontar justamente o orgulho nos outros sem piedade? Ele vê isso em Davi, mas não vê em si mesmo isso. Ah, fulano, você se acha bonzão, né? Ou como eu digo, tem gente que não se acha. O problema é que tem gente que já tem certeza que é. Essa é a questão. Ah, aquele tom condenatório, aquelas pitadas, aquelas palavras com pitadas de vingança para denegrir a imagem da pessoa. E aí continua, você veio à batalha, no versículo 29, dizendo Davi, o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Meus irmãos, para você ofender o orgulho, um orgulhoso, basta você existir. Se você existe, você já o ofendeu. E aí o orgulhoso vai dizer, olha, bem conheço a sua insolência, eu sei a malícia do seu coração, você veio aqui só para assistir a batalha, só para ficar curtindo, eu bem sei o que você está pensando, sei bem o que você está querendo, eu entendo a sua natureza, eu já vi isso antes, você pode enganar os outros, não me engana, eu já sabia disso. São tudo expressões, e é julgamento impiedoso, e sempre de opinião contrária. Não, pode enganar vocês, mas a mim não engana não. Então o orgulhoso, ele sempre coloca as pessoas em xeque. Sempre um será, de forma perniciosa, de forma prejudicial. O ouvinte soberbo, basta ele ouvir uma notinha, pronto, conclui tudo. Observe o caso de Jesus em Mateus 12, do versículo 22 a 24. Então levaram a Jesus o endemoniado, que era cego, mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Aí tem uma obra linda, uma obra maravilhosa, um espetáculo da glória de Deus, uma cura realmente pública. E aí diz o texto que todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas os fariseus ouviram isso e disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então, esses orgulhosos fariseus, eles estão sempre desconfiados e supondo o pior das outras pessoas. É algo peçonhento mesmo, peçonhento de cobra, tá, irmãos, que eu estou falando.
É algo realmente está buscando sempre ver o pior nas outras pessoas. Jesus fazia mais que os fariseus, fazia mais que eles. E isso trazia, de certa forma, por conta da inveja, que já vimos isso em outra pregação, gerada pelo orgulho, transtornos, revoltas, conflitos, uma perturbação interior. E os orgulhosos sempre ficam em crise quando alguém faz algo melhor do que eles podem fazer. Se ofendem com isso. Quando alguém não tão bem preparado, alguém não tão bem estudado, alguém não tão capaz quanto ele, nos seus olhos, faz melhor. E aí, logo que isso acontece, eles presumem perversamente o que está acontecendo. Nem preciso ouvir, já sei o que é isso. É pelo diabo que ele prega, é pelo demônio que ele ensina, é por Beelzebu que ele lidera, é por Satanás que ele... E aí vai. Importante dizer aqui que essas suspeitas malignas nunca têm fundamentação bíblica. Nunca tem. São julgamentos normalmente precoces, feitos de forma rápida, imaturos espiritualmente, respaldados pela opinião pessoal. É um bem sei que, tenho certeza que, não são ali suspeitas revestidas de misericórdia, acompanhadas ali de piedade cristã, são normalmente alicerçadas numa pressuposição interior do que ele acha, do que ele pensa. Há realmente ali uma pressuposição imodesta, orgulhosa, pretensiosa, altiva, típica do orgulho, firmado com julgamento em si mesmo, sobre a presunção pessoal, do que ele acha, do que ele pensa. E bem disse Jesus em João 7,18, na parte A, ele fala assim: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Olha, eu falo e julgo por mim mesmo o que está acontecendo. Isso é o quê? Imodéstia, isso é vaidade, isso é soberba, isso é orgulho, isso é pretensioso, é vaidoso, é presunçoso, é pedante, é petulante, é arrogante, é insolente. Então, tudo que eu disse até agora são julgamentos que as pessoas fazem, suspeitas malignas, fora do julgamento bíblico, baseado na opinião pessoal. E há espaço dentro da igreja para um julgamento bíblico. Suspeitas malignas é uma aversão à modéstia do julgamento bíblico. Então vamos entrar agora na alternativa, né? Tá bom, pastor, então não posso pensar mais nada de ninguém? Não é isso. Então vou ensinar agora vocês a operar isso. Como deve ser o julgamento? O julgamento deve ser com a modéstia da palavra de Deus. Não foi proposto aqui para vocês abandonarem as suas faculdades mentais, não foi aqui para vocês abandonarem os seus discernimentos, nem a Bíblia fala para você fazer isso, tá bom? O discernimento, ele é inerente, ele está ligado, ele faz parte ao julgamento realmente, não tem como você separar. E qual é a alternativa às suspeitas malignas então? Vou lhes dar. É a modéstia do julgamento à luz do que diz as Escrituras. E talvez nem todos aqui presentes tenham a maturidade bíblica suficiente para julgar todas as coisas à luz das Escrituras. E se você não tem, se você não é maduro espiritualmente, então se cale. Ou peça alguém para ajudá-lo nesse discernimento. Então, compreenda que julgamento, certo? Bíblico, não tem nada a ver com suspeitas malignas. Há espaço, sim, para julgamentos dentro da igreja a respeito de pecados. Há espaço. Isso é de natureza bíblica. Isso deve fazer parte do meio, deve estar no meio do corpo de Cristo. Fazer parte ali da nossa vida.
Eu lembro de uma frase que vi no Facebook, não é minha, eu gostaria de ter escrito isso. Diz assim: por trás de um não julgueis está na maior parte das vezes um deixe-me pecar em paz. E aí quando você vai ver a primeira carta de Coríntios, meus irmãos, as críticas de Paulo foram duras, verdadeiras, causaram tristeza no meio da igreja. Tristeza. E aí eu citei na primeira pregação, e aí eu quero que vocês imaginem isso, contextualizando. Aí está lá Paulo no celular dele, olhando o Facebook, o WhatsApp, o status do Instagram, certo? E chega um e-mail para o pastor da igreja, ao pastor da igreja Batista Manaim, pastor Caio. Pá. E aí tem aquele textão enorme, imagina, toda a carta de Coríntios. E aí ainda tem no final a recomendação: Caio, por favor, leia publicamente. Foi isso que aconteceu. Está fora de moda isso hoje, né? Mas a igreja não cai de moda não, viu, irmãos? Nem a palavra. E aí ele começaria assim, 1 Coríntios 1:11. Meus irmãos, fui informado, ou seja, talvez hoje seria, meus irmãos, eu vi umas postagens, e aí ele continuaria. E aí vai dizer assim, 1 Coríntios 5:1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, irmãos, a gente não anda patrulhando rede social nenhuma de ninguém. Minha esposa sabe disso, nem das minhas filhas, não patrulho. Mas se chegar, a gente tem que tratar. A gente não vai se calar, tem que tratar. E tratamos com tristeza e muitas das vezes com lágrimas. E Paulo não disse todos os nomes, mas note o que ele disse em 2 Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 8, 9 e 12. O que ele vai dizer? Olha, mesmo que a minha carta, o meu e-mail tenha lhes causado tristeza, olha quantas vezes vai aparecer essa palavra tristeza em todas as suas variações. Não me arrependo. Então a mensagem gerou alegria? Não, gerou tristeza. É verdade que a princípio me arrependi. Paulo falou, puxa vida, o pessoal ficou triste. Será que eu errei? Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. E no versículo 9, agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza o levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa, porque provavelmente alguém falou, poxa vida, aquela carta prejudicou a minha alegria. Tristeza. Deus tem uma forma de tristeza para os seus, uma tristeza conduzindo a pessoa para a santificação. Ah, pastor, eu estou tão depressivo, se for pelo pecado, glória a Deus, que Deus quer levá-lo ao arrependimento. Agora o mundo disse, é proibido ser triste. Lascou. Como é que você vai se arrepender do seu pecado? Então, num primeiro instante, a tristeza de Deus vai causar, sim, com um confronto do pecado, aquele gelinho na barriga, lágrimas, um desconforto emocional, vai tirar a sua paz. A tristeza de Deus tira a paz. Mas tira a paz, sim. Tira a paz que você tinha em relação ao seu pecado. Você estava pecando e estava tudo bem. O apontamento do profeta prejudica a tranquilidade que você tinha na sua vida pecaminosa. Eu vivia tão bem, eu não sabia que era pecado. Agora eu estou aí sabendo. Na Bíblia, não existe esse sentimentalismo pagão que tem hoje de não poder dizer a verdade. Ela aponta o erro realmente. E foi com compaixão e tristeza que Paulo fez o que fez. E que devemos fazer o que tem que ser feito no meio da nossa igreja hoje.
E no versículo 12, assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Ele admite aqui que os casos que ele citou, certo? Tinham realmente pessoas que tinham feito. Tinham os pecadores que ofenderam e pecadores que foram ofendidos. Então, julgar, sim, é possível. Paulo julgou a conduta da igreja de Corinto. Ele discerniu tudo aquilo. Isto é algo possível? Sim. Um julgamento, uma opinião, um parecer, um comentário, um pensamento, um posicionamento, uma censura, uma desaprovação, uma condenação sobre certas posturas pecaminosas entre irmãos, não somente é possível, como é desejável. E tem até uma dinâmica de aplicação disso aqui, quando vamos ver lá em Mateus 18, de 15 a 17, se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra o erro, se ele não se arrepender, leva alguma testemunha, ou duas, se não se arrepender, conte à igreja o que está acontecendo, se recusar a ouvir, não trate esse irmão, trate como publicano, como pagão. Um maduro espiritualmente, ao apontar o erro, ele não vai dizer, eu acho. Daí a necessidade de ser maduro. Ele dirá, a respeito do que eu estou vendo, do que você está falando, a Bíblia diz. 2 Pedro 2,10 diz, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne, desprezam toda a autoridade constituídas. Eles são atrevidos, são arrogantes. O que eu quero dizer com isso? Ele julgou esses, ele nominou esses, ele rotulou essas pessoas. E eu não julgueis, não serás julgados. Onde é que está isso aí? Tais pessoas não têm nem receio de insultar os gloriosos seres celestiais. Salmo 73, de 8 a 9, vai dizer assim, que eles zombam, e as suas palavras são repletas de malícia em sua arrogância. Então, a palavra destes são maliciosas, por conta do orgulho que está no seu interior, cheio de arrogância. E o mundo diz que julgar uma questão é uma completa falta de amor. Será isso mesmo? O que a Bíblia nos diz a respeito? Provérbios 27, de 5 a 6 diz, melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas ao inimigo multiplica os beijos. E vemos no 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 6, o pai, Davi lá, nunca tinha contrariado seus filhos. Não contraria não. E o que aconteceu? Recusando confrontar os pecados dos seus filhos. Um violentou a sua meia-irmã sexualmente, o outro matou o seu irmão por conta que tinha violentado, e aí Absalão ainda quis roubar o trono do pai, quis matar o próprio pai, o outro irmão lá, Adonias, tentou usurpar o trono de Salomão, que era o herdeiro, e foi morto, uma desgraça lascada, porque nunca apontou o pecado dos filhos, nunca contrariou. E de igual forma vemos Eli, lá em 1 Samuel 2, depois vocês olhem, 2 no capítulo 17. Meus irmãos, eu não vou concluir tudo que a Bíblia tem a respeito disso, nem de malícia, nem de crítica e julgamento bíblico. Eu estou dando só um panorama. Então, esse caráter terapêutico de hoje, bíblico aqui, ele visa diagnosticar os traços de orgulho no seu e no meu coração. E João 10, 35, na parte B, diz assim que as escrituras não podem ser anuladas. Se a escritura não pode ser anulada, pode ser que tenha alguns paradoxos, coisas que parecem, mas não é, que eu e você não entendemos, contradições aparentes, mas ela não pode ser anulada. Se ela não tem contradição, porque uma contradição é incompreensível, ela é a verdade. Porque a Bíblia não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ela é harmônica.
ela é a verdade. Então, creia na palavra de Deus e compreenda isso. Mas creia no Senhor para compreendê-la. O que eu quero deixar para vocês é basicamente o seguinte: suspeitas malignas, estou fora. Julgamento à luz das Escrituras, estou dentro. E a gente quer formar discípulos que amam o Senhor e servem. E nesse sentido, o orgulho é um impeditivo realmente a esse serviço. É um obstáculo à piedade cristã. O orgulho é assim, faz julgamentos à parte ali das Escrituras. É opinião pessoal, não é o que a Bíblia diz. Pedro já tinha dito isso. São palavras arrogantes, são palavras levianas. Palavras arrogantes e levianas, segundo Pedro 2,18. O orgulho ele vai agindo dessa forma. Usa a sedução, buscando pessoas que vão ter a mesma opinião pessoal do orgulhoso, cativando outros com o seu arbítrio ali, o seu julgamento pouco refletido, com o seu juízo preceptado a respeito do que está vendo, e vai derramando a sua língua flamejante ali numa sentença completamente imprudente. Talvez você não tenha Jesus aqui presente, mas, não, é que eu sou um cara esperto, sou um cara astuto. E aí? Como é que orienta Jesus a respeito disso? Não, eu suspeito de tudo malignamente. Olha, essa astúcia e ser completamente astuto, isso aí, irmãos, a cobra foi lá no Jardim do Éden. E sendo só astuto, o diabo usou ela plenamente. Seja astuto, seja esperto, mas seja piedoso, seja humilde, seja simples como a pomba. E o que eu deixo para vocês é, olha, nessa simplicidade, veja sim, mas julgue pela palavra de Deus. Irmãos, tem questões aqui que eu vejo na vida dos irmãos, lá fora, no meu meio familiar, na minha própria vida, que eu não entendo. Eu pego e guardo. Tem coisas que eu só concluí 2 anos depois, falei, agora eu entendi. 1 ano depois, 4 anos depois. E por que você não disse nada antes? Porque eu não entendia. Eu vi alguma coisa, mas eu não quis ser precipitado. Porque eu tenho buscado ter compaixão, graça, misericórdia, ser piedoso na forma bíblica de julgar as coisas. Não, eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou de Jesus. Mas eu vi que eu estou nesse estágio de suspeitas malignas no meu interior. Ainda há muito nisso. Então arrependa-se. Porque é justamente para o arrependimento que estamos pregando aqui. Há espaço para arrependimento. É desejável esse arrependimento. Julgar à luz das Escrituras é diferente de suspeitas malignas. 1 João 4,1 fala assim: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso aqui é novinho, tá? Esse negócio de falso profeta, sair pregando pelo mundo, isso tem que uns 2000 anos. Então não é novo. Nada é novo debaixo da terra. Julgar o quê? O espírito é justamente o espírito da mensagem dessas pessoas que pregam. Provérbios 14:15 diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. 1 Coríntios 14:29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros, qual a palavra que está aí? Julguem cuidadosamente o que foi dito. Pegaram aí? Entenderam? Suspeitas malignas? Não. Isso é diabólico. Mas julgamento à luz das Escrituras é piedoso, é de Jesus. Amém?
Até aqui a palavra. Acabou. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pegue esse tempo agora e peça para o Senhor lembrar. Pai, eu suspeitei malignamente de algumas pessoas. Coloca isso aí e peça para o Espírito Santo revelar no seu interior quais são as suspeitas, quais foram críticas perniciosas que você fez, coisas danosas que você comentou, coisa que você deveria ter ficado calado e já saiu. Se você percebeu isso, Senhor, eu percebi isso. É tempo de arrependimento. Jesus te entende e Ele quer te perdoar a respeito dessas coisas. Ele quer isso. Se você se entristeceu, ótimo, porque há esperança. Senhor, alguns aqui foram entristecidos por essa palavra. Viram ali, ó Deus, em si mesmos, pelo reflexo da Tua palavra, pecados neles, ó Deus. Pecados neles. Pecados, falhas de caráter, de alma. Senhor, que nesta tristeza haja verdadeiro arrependimento em nome de Jesus. Sei que pelo Teu Espírito, o Senhor pode dar força para nos libertar desse orgulho, das suspeitas malignas, ó Pai, no nosso coração. Pai, traz a essa igreja sabedoria para julgar com discernimento, à luz das Escrituras. Derruba, ó Pai, toda suspeita maligna proveniente de corações arrogantes em nome de Jesus. E aquelas, ó Pai, que saírem, sejam derrubadas pelo ministério do julgamento pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. E nos prepara, Senhor, cada vez mais, para que venhamos andar de formas semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, imagem pela qual estamos sendo formados. A partir de hoje, realmente. Senhor, eu sei que o Senhor tem nos treinado para a batalha, tem nos capacitado, tem realmente colocado fortaleza no nosso interior, força em nossos braços, ó Pai, enchido os nossos corações, ó Deus, para operar arcos cada vez mais fortes em nome de Jesus. Essa palavra veio para isso, ó Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem nos dado também um escudo que nos salva, que é a Tua palavra. Que venhamos usar isso para a nossa salvação em nome de Jesus e para a nossa santificação. O Senhor tem feito prosperar as nossas vidas, o Senhor tem nos preparado e com poder tem nos sustentado até agora. Obrigado por tão grande graça e misericórdia, porque apesar de termos visto muito desses erros agora, até aqui o Senhor tem sido paciente conosco, e o Senhor tem nos amado. Pai, cantamos ao Senhor que a Tua palavra é escudo, seja ela o escudo das nossas almas, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Filipenses 1:27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna com o Evangelho de Jesus Cristo, não importa, para que assim, quer eu vá ou quer eu os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês, da Igreja Batista Manaim, permaneçam firmes num só espírito, lutando pela fé evangélica. Coisa que as pessoas não fazem hoje. Em Hebreus 12:5 diz assim, olha, não se esqueçam, o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se você se sentiu disciplinado hoje, é porque Deus o tem como filho. E Ele tem prazer no filho. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tenha o Senhor, irmãos, como a voz de alerta, a voz daquele que é Criador, que criou todas as coisas. Ouçam essa voz. Ouçam essa voz. Isaías 30:21 diz que essa voz é assim, olha, se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou indo para a esquerda, olha, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo, o caminho certo é este, andem nele.
É para isso que essa palavra foi dita, para mostrar o caminho certo e para que vocês andem nele. E ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Vocês estão buscando imortalidade aqui, irmãos. Não é em vão. Em 1 Coríntios 1:8 diz: Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos defeitos, mas estamos buscando a imagem do nosso Senhor Jesus. Mas é Ele nos tornará irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos capacita, que nos ensina, que nos aperfeiçoa, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz, irmãos, que Deus abençoe. Boa semana. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!